muito embora a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre o bloqueio das contas nas redes sociais dos bolsonaristas, muito embora essa decisão seja algo questionável do ponto de vista da liberdade de expressão, que inclusive está lá no artigo 5º da nossa Constituição, a liberdade de expressão, essa decisão ela tende a dar continuidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, mesmo que você encontre alguns ministros que são contrários, tenham alguma posição contrária sobre esse bloqueio, fontes apontam, segundo o jornal Folha de São Paulo, que a decisão será mantida. Essa é uma situação complexa, mas que merece também um raciocínio crítico. Raciocínio crítico no sentido de entender o seguinte: o direito à liberdade de expressão não significa o direito a agredir e a ameaçar o Supremo Tribunal Federal e os seus integrantes. É o que fizeram os bolsonaristas que estão implicados no inquérito das fake news. Dentre esses bolsonaristas encontra-se, por exemplo, o Alan dos Santos, o deputado Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, o empresário também o dono da Smart Fit. Temos essa situação aí. A liberdade de expressão não significa a liberdade de agredir o outro, inclusive as instituições democráticas, e ficar por isso mesmo. Essa é a questão. Então, o mote da questão é correto o bloqueio das contas nas redes sociais? Se existe o artigo 5º da Constituição que favorece a liberdade de expressão? Essa é a questão. Mas podemos também colocar a liberdade de expressão lhe dá o direito de agredir? Em vídeo anterior, eu fiz uma reflexão sobre essa situação, que inclusive essa história do bloqueio das contas dos bolsonaristas pode depois cair nas costas dos militantes de esquerda. Pode ser uma desculpa para depois perseguir os militantes da esquerda. E o que vem sempre, na verdade, é o que tem sempre acontecido ao longo do tempo na história do Brasil. Essa é uma questão que deve-se ter cuidado. Mas o direito de expressar uma opinião não significa o direito de agredir. Outra questão bastante séria aí é que os implicados na investigação das fake news, esses que já citei, por exemplo, foram 16 nomes que tiveram as suas contas bloqueadas a mando do Alexandre de Moraes. Esses implicados aí, eles de fato cometeram crimes contra a Constituição, contra o Estado de Direito, quando chegam a ameaçar, inclusive, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, pelo menos defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal. E a ação que vai ser analisada, ela foi, inclusive, interpelada pelo presidente Jair Bolsonaro. Veja só, o Bolsonaro, ele não tem nenhum ministro. Por exemplo, dentre esses 16 nomes que foram bloqueados, nenhum deles faz parte do ministério ou de alguma autoridade do governo Bolsonaro. E o Bolsonaro decide, inclusive, entrar com ação pela Advocacia Geral da União, solicitando, inclusive, que desfaça esse bloqueio, ou seja, que rejeite esse bloqueio do Alexandre de Moraes às contas dos bolsonaristas. O que é que nós temos aí? Nós temos um chefe de Estado que ele, de certa forma, veste uma carapuça, né? Ou seja, ao interpelar o Supremo Tribunal Federal para rever essa decisão do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro assume a culpa dos crimes cometidos pelos 16
implicados aí nessa ação. É o que nós podemos perceber claramente. Então, veja só, por que o Bolsonaro vai, ele com o seu nome como chefe da nação, utilizando a AGU, ele vai agora solicitar que reveja essa ação. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas se o Bolsonaro faz isso, é porque ele tem alguma coisa a temer. E, no mínimo, se percebe que ele apoiou todas as manifestações contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Essa é a questão. Então, a reportagem da Folha de São Paulo vai mostrar essa questão aí, né? A reportagem da Folha de São Paulo, ela diz o seguinte: a censura de Moraes a perfis bolsonaristas incomoda ministros do Supremo Tribunal Federal, mas a Corte não deve confrontar essa decisão. No site 247 você também tem a notícia: decisão de Alexandre de Moraes de bloquear perfis bolsonaristas será mantida no STF, apesar das divergências. Apesar das divergências no STF em torno da decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear perfis de bolsonaristas nas redes sociais, deve prevalecer o sentimento de autoproteção da Suprema Corte, que não confrontará as decisões do ministro no inquérito das fake news. Em sua decisão, Moraes afirma que o bloqueio foi determinado para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Bolsonaristas como o ex-deputado Roberto Jefferson, Sara Giromini, de codinome Sara Winter, o blogueiro Alan dos Santos e os empresários Luciano Hang, da Havan, e Edgar Corona, das academias Smart Fit, alvo de investigação no âmbito do inquérito das fake news, tiveram suas contas suspensas. Tudo indica que a divergência se manterá no âmbito interno e a decisão de bloquear os perfis de bolsonaristas das redes sociais não será contestada no tribunal. Reportagem de Júlia Chaib, Renato Onofre e Marcelo Rocha informa que o ministro Edson Fachin vai analisar a ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, ajuizada no sábado pelo presidente Jair Bolsonaro, o que quer dizer, com respaldo da Advocacia Geral da União, em que pede liminarmente ao plenário do Supremo a suspensão de quaisquer decisões judiciais que tenham bloqueado, interditado ou suspendido perfis de redes sociais até o julgamento final da ação. Segundo a reportagem, que apurou informações dos bastidores do STF e STJ, nem Fachin, nem o plenário do Supremo vão desautorizar Moraes. Em gabinetes no Supremo Tribunal Federal, avalia-se que Moraes pode ter se excedido na decisão e também ferido a liberdade de expressão dos bolsonaristas. Mas o sentimento de autoproteção do tribunal tem falado mais alto no combate contra as contestações ao inquérito das fake news. O presidente da Corte, Dias Toffoli, sinalizou a colegas de plenário que não tem a intenção de pautar a ADIM protocolada por Bolsonaro. Em junho, por 10 votos a 1, o STF decidiu pela legalidade das investigações que apuram a disseminação de notícias falsas e ameaças a integrantes da Corte. Pois bem, temos aí a questão seguinte: os bolsonaristas cometeram um crime? Cometeram sim, ao ameaçar o Supremo Tribunal Federal, ao fazer manifestações pela derrubada, fechamento do Supremo Tribunal Federal e ao ameaçar integrantes da Suprema Corte, ministro da Suprema Corte. Mas temos o seguinte, essa é a questão central. Se os ministros da Suprema Corte são alvo dos investigados, então, claro, isso vai pesar muito mais na decisão contra os bolsonaristas. Por isso, essa questão, esta notícia aí de que provavelmente a maioria do Supremo Tribunal Federal vai votar pela permanência da decisão
do Alexandre de Moraes. Inscreva-se no nosso canal, dê o like e ative o sininho para receber nossas novidades. Você também pode fazer os seus comentários e também acesse o nosso blog, o blog do professor Nunes.wordpress.com. Neste blog você encontra as notícias do dia, as principais notícias do dia, análise das notícias, podcasts e muito mais. Até mais.